Pra quem não se contenta com uma só, a gente vai falar de filmes com várias histórias. Exatamente, muito mais histórias do que você aguentaria. Esses filmes não são legais? Você curte esse tipo de instrumento? Onde eu gosto. Várias histórias às vezes se conectam no final. Pulp Fiction, né, irmão? Comecei no cinema assistindo Pulp Fiction. Pra mim aquilo era roteiro, depois que organizaram. Se você não tava numa caverna, meus amigos, você deve ter visto aí a parceria sensacional do Nubank com o ator Leslie Baker. Surreal, né? A gente até fez um react do filme, deixou ali uma expectativa no final do react pro dia 2 de março. O que será que vai acontecer dia 2 de março, Bruno? Não sei. Sabe sim. Sei sim. Bom, meus amigos, a papelaria do Leslie, ela é real. Vocês acreditam? A papelaria é real, mano. Vamos fazer a papelaria mesmo. E o Nubank tá ajudando o Astro a tirar os planos do papel. Sacaram o trocadilho? Ah, garoto. Olha só, a gente até recebeu uns presentinhos deles. Um copo Leslie, copo do momento que não deixa a bebida esquentar. Tem eco bag, Uma Bruno. eco bag linda, meus amigos. Claro, né? Coisa de papelaria. Tem até um planner aqui que eles mandaram. Obrigado, Nubank, muito da hora. E fica o convite pra vocês, meus amigos. O Leslie vai estar aqui no Brasil e você pode ir na papelaria real, na papelaria de verdade que vai estar aqui em São Paulo. Vai rolar nos dias 2 e 3 de março, quando o Rolandinho das 10 às 6 da tarde. Ah, e sabe quem estará lá no sábado? Quem? Nós Estaremos lá. Quem for pode ganhar um copo Leslie e também a Eco Bag, que estão muito maneiras, mas tem que correr porque o estoque é limitado, então não vacila. Essa já é minha. Senta que lá vem a história. Bom, saiba que a tradição de unir várias histórias em uma obra, ela vem muito antes do cinema, né? É uma coisa que tinha na literatura, onde mais de uma narrativa são incorporadas formando uma história, ou de repente, nem formando uma história, né? Mas um contexto, alguma coisa assim que possa uni-las, né? Essa foi, na verdade, só mais uma das formas narrativas que foram incorporadas pela sétima arte com o passar do tempo, né? Foram vendo que tava dando certo nas outras, falaram, vamos fazer no cinema também. Isso, e tem uma coisa, Rolandinho, também. Com o passar dos anos e da tecnologia, do cinema foi evoluindo, a edição foi evoluindo. E aí a edição evoluindo, a gente pôde conseguir contar várias histórias ao mesmo tempo. Porque antigamente, você contar várias histórias ao mesmo tempo, sem uma técnica muito aprimorada de edição, não só técnica de corte, porque o corte era muito parecido, mas também conceitualmente, né? A edição foi evoluindo. O público, a percepção do público evoluiu também. Hoje em dia, o público ele é muito mais capacitado pra entender que passou tempo, Ele não elipses, cortes quatro de... histórias junto, ia ser muito difícil editar. Então, com o avanço da edição, a gente começou também a ver filmes que uniam várias histórias, filmes que são todos picotados. Esse sistema se enquadra como antologia, que é um conjunto de histórias, músicas ou outras formas artísticas que compartilham alguma coisa em comum. Tema, um autor, enfim. A antologia mais antiga conhecida é a Guirlanda, meus amigos, organizada aí pelo poeta Meleagro, na Grécia, em Melegro. Meleagro. Melegro. Não fala com desdenho o nome do cara. Na Grécia, em pleno século I a.C. Essa maneira de contar histórias evoluiu com o passar do tempo, como é possível notar na literatura do século XIV, como, por exemplo, o Decamerão, que une 100 contos diferentes narrados por um grupo de personagens. E claro, também temos as Mil e Uma Noites, que é outro exemplo, né, de várias histórias unidas no mesmo arco, aquela coisa toda. Verdade. Já no cinema, a gente tem aí exemplos antigos como o Grande Hotel, de 32, que fez crescer a tendência das narrativas independentes que se encontram de vez em quando. Essa coisa de várias histórias que em algum momento elas têm uma... Esse estilo é bastante usado porque ele permite uma variedade de histórias, de personagens, temas em um único trabalho de diferentes maneiras. Às vezes com mais de uma visão que está sendo explorada. Por exemplo, você pode aplicar estéticas diferentes, tipos de animação diferente, né, ritmos diferentes e torna, por exemplo, um filme, uma série, etc. algo eletrizante, né? Tá sempre mudando, trazendo coisas novas. Então, às vezes você não entende legal. nada do que tá acontecendo também. Às vezes você corre esse risco. Vou falar de um filme muito bom, que é Relatos Selvagens, galera, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro lá em 2015 e brinca com drama, suspense e comédia a partir de 6 histórias completamente diferentes. Cara, esse é um bom exemplo de um filme, entre aspas, recente e que mistura muito bem várias histórias, né? Perfeito, essa antologia aí tem como tema central a selvageria humana, já que as tramas colocam os seus personagens em situações inusitadas que fariam qualquer um perder a cabeça. Só isso de você colocar várias histórias, né, paralelas, ou seja, você assistir um curta, por exemplo, outro e outro e outro,
já faz você pensar qual é a relação que existe entre essas histórias. É uma coisa quase instintiva quando a gente tá consumindo arte, a gente fica tentando criar essa correlação, né? Só de você sugerir que elas estão juntas de alguma forma, a mente humana já fica tentando achar o Lé concreto. Exatamente. Ao longo do filme, galera, os acontecimentos eles vão ficando cada vez mais absurdos e os personagens ainda mais violentos a ponto de partirem pra barbaridade total. É uma das histórias mais conhecidas, por exemplo, mostra um pai de família que detona o departamento de trânsito depois de ter o carro guinchado em local proibido, né? Ele estacionou, os caras guincharam, ele falou, beleza, então eu vou arrebentar tudo. Isso, meus amigos, é só a ponta do iceberg, porque ainda tem trama da noiva que descobre uma traição na festa do casamento, da cozinheira assassina e vários outros contos absurdos, que aí tem isso, né? Você fica pensando o que eles têm em comum. Nossa, a selvageria. Sim, mas isso não é de alguma forma explícito? Não, até no nome, né? É, relatos selvagens. São relatos e todos eles são selvagens. Nesse caso é bem explícito. Que coisa, não? O diretor e roteirista Damian Zifron, não sei o sobrenome dele, mas é algo parecido com isso, comentou que as situações são baseadas em experiências que ele e outras pessoas conhecidas dele tiveram. É engraçado esse negócio da selvageria, né, e de perder a cabeça, que é legal você pensar que todo mundo já esteve numa situação que fala assim, brother, eu acho que eu vou perder a cabeça aqui, tá ligado? Eu vou arrebentar tudo. Dessa vez chega. O cara tinha vários contos escritos e acabou escolhendo os mais selvagens, e ele até pensou, né, em desenvolver essas histórias de forma independente, mas ele achou que teria mais força se ele juntasse tudo em uma história só. Foi da hora. Mandou bem, acho que mandou bem. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. Muita gente deve concordar que o Oscar de roteiro original pra Pulp Fiction foi extremamente merecido, afinal ele construiu muito bem essa história aí de vários personagens que se interligam de uma forma que não é nada linear, nada óbvia, você fica o tempo todo do filme falando, meu, e aí, né? É muito doido. Pra onde nós estamos indo? Ou seja, meus amigos, o começo do filme não é o início da trama, já que os capítulos eles não seguem uma ordem cronológica, fazendo com que o público tente aí desvendar as relações que rolam de causa e consequência. Tipo, por que o cara tá nessa situação? Ele vai explicar só depois. É muito legal, é um quebra-cabeça, cara. É um dos filmes aí que eu mais gosto, na verdade, Pulp Fiction é um dos meus favoritos. E foi legal trazer ele pra lista, porque ele é justamente um exemplo mesmo disso. E eu me acostumei com esse filme. Não é que tipo assim, nossa, os roteiros... Ele não é confuso, né? Ele é um filme que dá pra você acompanhar bem. Eu nunca vi ninguém falando que é confuso. Depois do Pulp Fiction, você nunca vai achar estranho um filme com várias histórias, um filme todo recortado, tipo... Sim, né? sim. Vincent! We happy? Yeah, we happy. Mas pra ficar mais claro, cada um desses personagens tem mesmo alguma ligação, e a ligação é o gangster Marcellus Wallace, que é tanto um aliado quanto um vilão, dependendo do capítulo que você tá assistindo. Todos eles têm aí uma relação com esse cara. What does Marcellus Wallace look like? Por exemplo, galera, o John Travolta e o Samuel Jackson interpretam os melhores capangas do Marcellus. E a parte do filme mostra os caras fazendo uns trampos pro bandido. Do outro lado, tem o boxeador vivido pelo Bruce Willis, que passa a perna no Sr. Wallace, mas acaba se metendo numa série de tretas pra fugir do gangster. O Tarantino, ele disse que ele pensou em fazer o que os romancistas sempre fazem, né? Mas os cineastas não, que é contar histórias separadas e fazer os personagens entrarem e saírem, tendo importâncias diferentes de acordo com a trama. A intenção era pegar conceitos, tropos antigos da ficção, né, como o cara, por exemplo, sair, né, com a mulher do grandalhão, que é tipo uma coisa meio, você tá mexendo com fogo, vai dar merda, e aí fazer tudo dar errado, basicamente pegar várias convenções do gênero, aplicar regras da vida real e ver, né, como que elas se desfazem, né, na ficção. É nesse filme que eu descobri que se você tiver uma overdose de cocaína, tem uma injeçãozinha de adrenalina. Injeta adrenalina no coração e tá tudo certo. 9 anos depois de Pulp Fiction, o Bruce Willis co-estrelou um outro filme que contava mais de uma história, o grande Sin City, Cidade do Pecado. Tudo começou quando Robert Rodrigues gravou uma cena bem curtinha, adaptando um dos contos do quadrinho Pussy, Broads and Bullets, do universo da Cidade do Pecado. Aí o diretor mostrou o trampo pro lendário Frank Miller, que é o criador das graphic novels, né, dessa história, para que o cara autorizasse levar essas histórias pra telona. E o resultado foi um longa neo-noir, que adapta 3 volumes das HQs de Sin City, com a direção tanto do Robert Rodrigues quanto do próprio Frank Miller. Ficou que muito loucura, bom, né? Nossa, que da hora. She was murdered and I was right here when it happened, lying next to her, stone drunk just like she was.
A primeira história segue o ex-militar Marv, que é acusado injustamente de matar uma prostituta, e aí então ele parte numa caçada pra encontrar o verdadeiro assassino e limpar sua própria barra. Já a segunda acompanha o Dwight, que depois de causar indiretamente a morte de um policial corrupto, precisa impedir que uma guerra entre gangues aconteça. Aliás, uma das cenas desse segmento foi dirigida pelo Tarantino, olha só, que por ser amigo de longa data do Robert Rodrigues, aceitou o trampo como parte de um favor ali. Pra explicar melhor, galera, o Tarantino topou dirigir a cena por apenas $1, porque anos antes o Rodrigues tinha aceitado compor a trilha de Um Drink no Inferno por $1. Porra, que da hora. Trocaram favores aqui, tá? Voltando ao que importa, a última parte mostra o detetive aposentado Hartigan numa missão pessoal para proteger a jovem Nancy de um playboy pedófilo louco sinistrão que abusou da garota no passado. É bom lembrar, meus amigos, que o longa ganhou uma sequência no mesmo estilo lá em 2014, que adaptou outros volumes da graphic novel, mas também apresentou histórias originais. Never let the monster out. Saindo um pouco aqui dos longas em live action, a animação em stop motion The House conta 3 histórias em mundos completamente diferentes, só que numa mesma casa. Quando ela saiu lá na Netflix, deu o que falar. A primeira parte, meus amigos, foca numa família pobre que se muda para uma casa luxuosa depois do pai encontrar um arquiteto misterioso. Mas coisas estranhas começam a acontecer por lá. I hate this house. I hate it. Na segunda história a gente vai acompanhar um ratinho, dono da casa, que tá reformando ela e sofrendo para conseguir expulsar alguns invasores bem bizarros. We love what you have done to the house. E a última trama se passa num mundo totalmente inundado e acompanha uma gata antropomórfica que faz de tudo para cuidar da casa enquanto lida com vizinhos que não pagam aluguel. You know what day it is today? Is it Wednesday? It's rent day. Um ponto curioso é que a origem desse projeto veio de uma conversa entre a produtora e os diretores, que apesar de fazerem cada um ali a sua parte, ainda se ajudaram bastante no processo. Lembrando, galera, que fazer stop motion é um inferno, demora muito, a pessoa tem que fazer quadro a quadro. Eu tava até falando com o nosso redator, que é o Victor, que eu acho que as histórias de stop motion são sempre boas, né? Tipo, tem um grande volume de histórias em stop motion que são muito boas, porque eu acho que o stop motion dá tanto trabalho de fazer que nunca se faz de uma história meio meia bomba, entendeu? Sempre se espera ter algum material escrito muito bom antes dos caras falar, tá bom, vamos passar 5 anos mexendo massinha, entendeu? Tem que acreditar muito no material né, do roteiro. Na real, galera, o plano inicial era fazer uma minissérie, mas foi transformado depois em um filme, provavelmente por questões de orçamento, já que o stop motion é um negócio muito trabalhoso. Imagina fazer uma série, né? Detalhe, a maior parte da animação foi gravada sem tela verde, ou seja, fizeram os cenários também. Inclusive, cada segmento levou mais de 20 semanas de produção, não só pelo stop motion em si, mas também por conta da criação dos personagens e dos cenários. Nossa, mano, é muito trabalho. Isso porque, meus amigos, cada um deles tem materiais e técnicas diferentes para a confecção dos bonecos e das miniaturas, o que ajudou aí a trazer texturas únicas para cada parte da história. O que eu acho que é uma brincadeira muito da hora de se fazer quando você tá contando histórias paralelas, que é você dar uma espécie de estética para cada uma. Às vezes não precisa nem ser uma coisa muito marcada, como por exemplo, mudar completamente o estilo da animação, etc. Mas às vezes é uma coisa de teoria das cores, mudar um pouco o jeito que é filmado, enfim, dá pra fazer várias brincadeiras, né? Pra quem tá achando que as produções anteriores já contavam histórias demais, é porque vocês não viram ainda Paris Te Amo, que é tipo, puta que Paris. É história pra um cara... Maravilhoso. O filme é uma colaboração de 22 diretores de várias nacionalidades. Como é possível? Que mostram diferentes relações com a cidade maravilhosa, Cidade de Luz, a partir de 18 curtas-metragens. Colaboração de 22 diretores? Não dá pra colaborar 3 pessoas, é 22. Paris é lindo, mas caramba, 22 parisienses, eu não aguento. Não são 22 parisienses. São 22 diretores que falaram sobre Paris. E o idealizador por trás disso tudo, o maluco, foi o produtor francês Emmanuel Benbirhi. Emmanuel Benbirhi. Que queria explorar aí as mais diversas formas de amor ao redor dos bairros de Paris. É uma carta de amor a Paris. Com certeza. Tem evangélico, tem ateu, tem triângulo amoroso, tem swing, tem meinha, tem filha da puta, tem a p*** toda.
foda! Um dos curtas, por exemplo, meus amigos, é um romance dirigido pelo mestre do terror Wes Craven, que mostra um cara tentando reconquistar a noiva com a ajuda do fantasma do Oscar Wilde. E ele, que é um mestre do terror, fazendo um negócio completamente diferente aqui, né? É legal ver um diretor que é especialista numa coisa fazendo outro tipo de história, né? Quem marcou presença também foi o Afonso Cuarón, olha só, que entregou a história sobre um simples passeio aí pelas calçadas de Paris, mas com uma reviravolta bem interessante. Afonso Cuarón, que fez Gravidade, que fez Harry Potter 3, o cara é simplesmente o pica, tá? Mas é claro que não faltou uma pitada BR, já que o Walter Salles e a Daniela Tomás mostraram o cotidiano caótico de uma jovem mãe imigrante, quebrando a ideia romântica da cidade. Inclusive, por falar no Walter Salles, a gente fez um vídeo agora que são diretores brasileiros que fizeram filmes na gringa. É, diretores brasileiros que fizeram filmes na gringa. O legal de ver todos esses curtas juntos é que a gente consegue entender bem como cada artista enxerga Paris, a relação deles com a cidade, causando um choque de cultura entre expectativa e realidade. A produção, meus amigos, fez tanto sucesso que deu início a uma série de filmes colaborativas chamada Cidades do Amor, tendo os longas Nova York Eu Te Amo e Rio Eu Te Amo, por exemplo. Muita gente amando muita cidade. I think I'm in love. Rio Eu Te Amo. Com um elenco de peso e comandada pelo Paul Thomas Anderson, o famoso PTA, Magnolia é sem dúvida um dos filmes mais icônicos da virada desse século, exatamente pelas histórias que são muito variadas. Não podíamos esquecer de Magnolia, Rolandinho. Nossa, todo mundo só fala dele. Elas são contadas de forma não linear, né, totalmente fucking crazy, abordando traumas, fragilidades e desejos íntimos a partir aí do ponto de vista de 9 personagens principais, digamos assim. E um ponto curioso é que enquanto alguns dos personagens nem mesmo se encontram, a trama de outros se interligam por meio de suas relações familiares ou situações aleatórias que acontecem no dia a dia. E você fala, olha Shirley, quanto tempo que eu não te vejo. Pra vocês terem ideia, meus amigos, a personagem da Julianne Moore é casada com o Earl, que é um produtor de TV renomado, mas que tá com o pezinho na cova de tão doente, coitado. Esse Earl, por outro lado, tem um filho perdido chamado Frank, que é um coach de masculinidade super misógino, que tá interpretado no filme por ninguém menos que o Tom Cruise. Respect the cock. Detalhe que isso é só parte do enredo, meus amigos, já que é tudo tão interligado e complexo que existe até um mapa, olha isso, pra explicar melhor a relação entre os personagens. Isso chega a ser irônico, meus amigos, porque o diretor cria um filme pequeno e barato, mas à medida que ele foi escrevendo as ideias, foi surgindo aí o projeto e ele passou a custar bastante dinheiro. Eu também sou assim, meus amigos, eu começo a fazer o orçamento da minha viagem, tudo tá barato, aí depois quando você volta da viagem, estourou todos os cartões de crédito, inclusive aqueles blacks que nem era pra estourar. Manda um beijo pra todo mundo. Beijo.